Isso é importante que se diga, porque traz juntinho, né, o Boulos, que é um arremedo de um modelo original, que é o Lula-Lelé. Então, os dois na mesma notícia. O presidente Lula disse, durante o comício realizado em São Paulo, no sábado, que conheceu Guilherme Boulos em invasões de terrenos do Estado. Lula avisou que poderia ter chamado seu aliado de invasor de terras, mas que optou por se aproximar do candidato a prefeito. Aí vamos ouvir essa meleca. Eu conheci o Boulos fazendo protesto na frente da minha casa em 2005, no meu primeiro mandato de presidente. Eu cheguei em casa, tinha umas barracas lá acampadas e tinha a minha assessoria que disseram, sabe, que era um movimento chamado MTST. Passado um tempo, esse mesmo Boulos estava na frente da Volkswagen do Brasil, invadindo um terreno grande. Invadindo não, ocupando democraticamente um terreno vazio. Eu poderia ter rompido com Boulos, eu poderia ter chamado ele de invasor de terra, cara que só quer briga, só quer confusão, está juntando tudo que não presta. Ao invés de fazer isso, eu resolvi me aproximar, resolvi compreender, resolvi conversar, resolvi entender e ser entendido. Ô, Luiz, é porque vaca preta conhece vaca preta? Deve ser. Ó, agora eu gostei dessa invasão não, ocupação democrática. Estupro não. Estupro não. Amor não consensual. Não é? Olha as palavras. Não, realmente é estarrecedor. O Boulos, a origem dele não nega, né? Ele foi, sim, um invasor de propriedades, essa que é a verdade. Ele tenta hoje mudar essa imagem de ser um mocinho bom, que tem propostas para a cidade, mas não consegue. Mas por trás dele também tem... É que nem o Alexandre de Moraes vai falar manso com você, você acredita? Não. Não dá para acreditar. E por trás dele, vamos lembrar que está toda a equipe do PT, toda a equipe do PSOL, né? A esquerda, realmente, atrás dele. Sinceramente, difícil. O que cheira essa história aí, Gisiane? Olha, o passado do Boulos não nega, né? Ele está encarnando agora nessa campanha uma fase paz e amor, tipo Lulinha, paz e amor. Então, ele não quer, né, ser associado, pelo menos não diretamente, a essas invasões e tal, mas a gente sabe que acontece, que aconteceram, que acontece. Ele tem um discurso bastante truculento, Boulos, inclusive, ele sempre teve, ele pode ser tranquilamente enquadrado no que a gente chama de extrema esquerda, ele sempre teve esse discurso. E aí, o Lula, ele faz o que a gente chama de guerra semântica, né? Ou seja, é a guerra das palavras. Imediatamente ele se corrige na cara de pau ali, na caruda. Esse pessoal não tem, assim, a vergonha na cara, bicho. Na caruda, ele corrige e fala, invasão não, ocupando democraticamente. Você não lembra aquele dia que ele fez a reunião depois do 8 de janeiro? Que ele falava assim, os extremistas, como os fascistas. Isso, os nazistas, os comunistas. Não, os comunistas não. Ele teve nessa guerra semântica. Nessa guerra semântica, Dani, o Lula já cometeu um genocídio com o dicionário? É até difícil comentar. Gente, é incrível, é um absurdo, né? Eu acho, olha, eu vou dar aqui uma consultoria grátis para a campanha do Boulos. Chame mais o Lula para ele falar, né? Eu acho que o Lula precisa se engajar mais nessa campanha do Boulos, né? Porque, enfim... Mas agora, o Boulos, ele tenta se deslocar, sim, dessa imagem de radical, justamente por aquilo que eu falei anteriormente, né? De que aqui na cidade de São Paulo, que até é um objeto de pesquisa bem interessante de se fazer, né? Normalmente quem é eleito são os covardes, são aqueles que evitam durante toda a campanha responder qualquer tipo de ataque, não é? Eles não dão qualquer tipo de satisfação à população sobre determinadas perguntas, se esquivam de absolutamente tudo, e por isso o Boulos
adota esta mesma estratégia, não é? Mas com essa ajudinha do Lula, tá ficando um pouquinho difícil ele se afastar, não é, desse histórico de radical, de invasor de terras, que todos nós sabemos. E além disso, não é, ele ainda trouxe o exemplo da invasão da Volkswagen, não é, que ele fala que é a ocupação democrática. Ou seja, nós sabemos quem é o Boulos, todos sabemos quem é o Boulos, não existe isso de descolar a imagem dele de tudo aquilo que nós sabemos. O histórico mostra, uma pessoa pode mudar, mas dentro da política, meu amigo, você sabe quais são os valores e as raízes de cada um daquilo que se defende. Então nós não podemos esperar diferente de que ele não vá defender novamente, que aliás está até no plano de governo dele, ele já falou nas entrevistas dele também. Há a possibilidade, sim, de se retirar propriedades privadas. Então nós precisamos ficar bem atentos e entender esse jogo que está acontecendo em São Paulo, porque apesar de ser a cidade de São Paulo, isso vai impactar o Brasil todo. Sabe o que é mais vergonhoso, professor Sono? É que a mesma Justiça Eleitoral de São Paulo, eu não sei se foi de São Paulo, que deu aquela multa baixinha pro Lula e pro Boulos. Eu não sei se foi o TRE, né, da Justiça de São Paulo. Mas foi a Justiça Eleitoral. Todavia, a cúpula é a mesma. A mesma justiça que aplica R$5.000 porque o Boulos fez comício, fez pré-campanha com o Lula, usando o dinheiro público, o dinheiro da Lei Rouanet, em claro abuso de poder político e econômico, deu só R$5.000. E para o Marçal, sem plataformas até o fim das eleições. Está lembrando também a paridade, né? A justiça, a igualdade com a qual o monstro do Alexandre de Moraes tratou Lula e Bolsonaro. Ali no segundo turno de 2022. Foi flagrante. E outra, só para te passar, o Boulos, você acha que ele deixou de ser natural e está se fazendo passar por uma joia, uma platina, sei lá? Sim, o marketing político dele e o marketing eleitoral que ele está trabalhando está usando a mesma estratégia do Lulinha Paz e Amor. Agora é o bolinho com café e chá. Ou seja, vai lá, senta todo chiquezinho, mas ele não é isso, ele é do segmento mais radical da esquerda. É o segmento que ainda acredita no processo revolucionário, é o segmento que ainda acredita na mobilização das massas para a ocupação e a tomada das propriedades privadas. Ora, e detalhe, e eles têm consciência do que eles estão fazendo, do que eles estão falando, inclusive da imagem que eles querem passar. Veja, aquilo que o Lula cometeu. Por que é um ato falho? Porque o ato falho é quando você, na tua linguagem, você acaba revelando o teu verdadeiro sentimento, independentemente daquilo que você está dizendo, falando ali para ludibriar alguém ou para tentar fazer uma máscara da realidade. O ato falho revela o que você é. Ora, se ele, no ato falho, ele assume que é uma invasão, ele sabe que a invasão está na perspectiva da tomada política deles. Ora, só que eles não podem falar, por quê? Porque se eles falarem, eles assustam 90% da sociedade brasileira, porque aqueles que acreditam nesse processo radical corresponde, eu diria, a 10, 20%. Hoje é muito maior do que a gente imaginava, mas não é a maioria. Então eles estão criando essa imagem que você falou, que é do bolinho paz e amor. Ora, só que tem um detalhe, não adianta ele fazer isso, porque a imagem dele está vinculada a tudo aquilo que ele fez, é o seu discurso anterior. E o discurso anterior ele era muito claro. Nós somos favoráveis à revolução proletária. Ponto não final. Se esqueça, eu tirei uma lição dessa sua fala. Nem tudo que é branco é da paz. Não é? Nem tudo que é branco, nem toda bandeira branca é da paz. Cuidado com essas piadas. Foi ele, piada. A interpretação dele. Não, gente, foi profundo. Nem toda bandeira, é profundo, olha, é profundo. Mas é mesmo. Até porque é uma forma de racismo associar a bandeira branca à paz. A paz é verdade. Boa. Tem razões Venci. Boa. Vini vidi vinci. Tem as razões históricas para tanto pela escolha da bandeira. Até a roupa que tinha, o pano que eles poderiam pegar era aquele, e era uma forma de sinalizar, porque é identificado por todos em quaisquer circunstância. Não é Uma racismo, coisa não. escravocrata, bandeira branca da paz. Ah, professor. Não, só para colocar o valor certinho, a multa do Lula foi R$20.000 e a do Boulos R$15.000. Ah, olha só. Né? Quanto vale R$15.000? Você compra uma rede social de... Não! Pela legislação, ambos deveriam ser punidos, inclusive com inelegibilidade. E lhe digo mais, ambos os dois. Ambos os quatro, porque ali havia mais dois que estavam tentando usufruir do Mais benefício. o cachorro oculto. O cachorro, ambos E os fica 5, por então. trás de uma figura. Exatamente. E saltar Olha, a mandioca. exata, sempre. Mas o brasileiro, ele nem...
Mesmo se ele não quiser, ele é obrigado a saudar a mandioca. É uma criação do brasileiro. É uma Olha, criação. eu vou falar para vocês, essa conversa está ficando louca, mas olha, tudo está linkado, meus senhores. Essa censura do Pablo Marçal está linkado à censura da eleição de 2022, que a gente não podia falar verdade sobre Lula. Verdades verdadeiríssimas. Verdades verdadeiríssimas. Alexandre de Moraes só faltou despachar para a gente chamá-lo de meu louro.